2 Samuel, capítulo 11. Amém? Glória a Deus. Amém. Todo mundo achou? Amém. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, amém? Vamos ler, então. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Amém? Só vou baixar um pouquinho mais aqui o volume. Estão me escutando bem aí, gente? Amém. Vamos lá Amém. para... Amém. Aqui nesse versículo que eu li, fala sobre quando Davi se levantou, né, e foi dar uma passeada lá no terraço e viu a Betseba, né, que fala o nome dela? Batseba. Isso, Batseba se lavando. Amém? E hoje eu creio que Deus, se assim me permitir, de a gente falar sobre a comunhão e o que a gente faz quando ninguém vê. Amém? Uma pergunta assim que eu venho para fazer para vocês e também para mim, né, que meio que constrange algo assim que nos deixa refletindo, que se a gente se lembra da comunhão com Deus no nosso dia a dia, ou a gente só se lembra que tem a comunhão, existe a comunhão com Deus só na Santa Ceia. Amém? E se a gente se lembra todos os dias que a gente é imitador de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá em Salmo 103, no versículo 13. Salmos 103, no versículo 13. Amém? Amém. Vou ler. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Então, lá em 2 Samuel 11, 2, que é o principal, né, dessa palavra, que relata sobre a vida de Davi. A gente vê ali nos livros, né, nos capítulos ali, que Davi era uma bênção, Davi era um exemplo para as pessoas e que Davi fazia as coisas que agradavam a Deus. Só que teve um episódio da vida de Davi que ele não vigiou, que quando ele viu a Batseba, né, que fala? Isso, a Batseba, eu sempre confundo o nome dela. E, em vez de ele ter desviado os olhos dele, ele cobiçou ela. Ele procurou informações dela e tomou ela para si. Ele adulterou, né, no caso. E quando eu vejo isso daí, eu me surpreendo, porque Davi era tão abençoado, ele estava sendo tão abençoado por Deus, e ele fugiu de tantas tentações, e nessa daí ele não fugiu, nessa daí ele se deixou o pecado ser completo na vida dele. E muitas das vezes a gente se surpreende com pastores, com diáconos, com levitas, quando acontece sim algo que escandaliza o ministério deles. E para a gente ver o quanto que não importa o que a gente tem ou o que a gente faz na casa do Senhor, que mesmo assim vai vir alguma situação, porque Deus prepara situações para provar a nossa característica, né, nosso caráter, na verdade, e a gente vê se a gente está sendo assim firme com Deus ou não, se a gente está em comunhão com Deus ou não. Nessa questão assim de Davi, né? Que ele não vigiou nessa parte. Como tem pessoas que também que não vigiam. Tipo, nessa pandemia, tem muitas pessoas que estão se perdendo, sabe? Quando tá sozinho, quando tá mexendo no celular na madrugada, ou quando acessa fotos que não deveria acessar. Então, eu creio que essa palavra, Deus deve estar avisando alguém ou futuramente para que se lembre de alguma situação que acontecer. Pode ser para mim, pode ser para vocês, para quem que estiver ouvindo agora nesse momento. Amém?
que vai acontecer situações que a gente vai estar sozinho e a gente vai achar que ninguém está vendo. E depois, quando ocorre aquilo, a gente vai querer esconder a nossa vergonha, porque quando a gente faz, parece que é muito bom no momento, mas depois vem consequência, porque Deus vê tudo, a gente sabe disso, que Deus vê tudo. Só que na hora, a gente acha que Deus não vê e que não vai acontecer nada. Tipo, de tu ver fotos assim que não deveria tu ver, conversas com pessoas que tu não deveria ter, ou até mesmo quando tu tá no quarto sozinho e querendo, sei lá, se masturbar, sabe? Fazer essas coisas assim. Isso, quando eu pensei nessa palavra, eu pensei assim, poxa, poderia ser para os jovens, mas não. Tem também pessoas que estão casadas, pessoas que estão solteiras, pessoas mais velhas que também fazem coisas absurdas que a gente nunca ia duvidar delas. Quem é que ia duvidar de Davi que ele ia adulterar, ia matar ainda depois o homem da Batseba, né? Sim, pode ser. Amém. E a gente às vezes fica entrando em questão, nossa, tal fulano tinha tal idade, era casado, e agora tem amante, ou fez isso, fez aquilo. Nesse mundo tem muitas coisas que escandalizam, né? Tanto para os ímpios, tanto para as pessoas que estão na igreja, principalmente nós. Porque se a gente é imitadores de Cristo, Cristo não ia se orgulhar de ver uma pessoa que dizia que era imitadora dela fazer uma coisa tão escandalosa como essa, entende? Tipo, de trair as pessoas, de fazer coisas que Deus não gosta, assim, como é que se fala? Não valorizar a palavra de Deus, desprezar a palavra de Deus, sabe? E quando a gente está sozinho, muitas coisas podem vir na nossa mente, mas a gente tem que ter o discernimento naquele momento. Tipo, quando tu fica sozinho em casa e vem, tipo, vontade de tu ir no teu computador ou na internet de ver coisas que não é para tu ver, que eu acho que todo mundo tá entendendo esse linguajar que eu tô falando, ou de tu conversar com uma pessoa que tu não deve conversar, porque tu sabe que vai cair com ela, mas mesmo assim tu vai lá e faz. Porque ninguém tá vendo. Mas Deus vê e Deus não passa a mão por cima. Tu pode ser o abençoado, mas ele não passa a mão por cima. E quando Davi fez isso, na hora ele não se arrependeu. Ele adulterou com ela, foi lá, preparou toda a morte lá do Urias e não tinha ainda se arrependido. Até que veio o profeta Samuel, o profeta Natan, isso. Espera que eu vou abrir lá em 2 Samuel de novo, no capítulo 12, no versículo 12 e 13. Amém? Se alguém quiser me acompanhar. Que fala assim, ó, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todos Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Amém? Depois de tudo que Natã falou, sobre que ele montou todo um cenário lá para dizer o que Davi tinha feito, né? E disse que Davi desprezou aquilo que não agradava aos olhos de Deus. Aí Davi veio e se arrependeu finalmente, porque Deus dá chance, né? Mas tem coisas assim que a gente pode não permitir acontecer na nossa vida, vem assim desprezo de Deus, sabe? Coisas desnecessárias, porque é em geração, sabe? Não foi só para Davi aquilo ali, foi para a parentela dele. E foi uma coisa assim tão absurda que não deveria ter passado por isso, mas passou. E, tipo, o próprio filho dele, sabe, se deitou com as mulheres dele. Então, imagina o escândalo que foi naquela época, né? Imagina a imagem que ocorreu isso. Então, tipo, tudo aquilo que a gente fizer vai ter uma consequência. Isso é fato. Pode ser ímpio, pode ser cristão. Porque quando a gente cai nas mãos de Deus, não tem para onde correr, sabe? O inimigo, ele tem o comando de Deus, mas quando a gente está na mão de Deus, assim, na mão dele, é só Deus e nós, entendeu? E o que acontecer já era, só entre vocês dois ali. Sempre vai ter um momento de a gente prestar a conta daquilo que a gente fez. Então, é que a gente sempre vigie aquilo que aparecer nos nossos olhos, porque o inimigo, claro, ele vai te dar uma coisa muito bonita, uma coisa muito formosa que aparece para ti, ele vai querer te cobiçar, ele vai querer, parece que vai dobrar a vontade de tu fazer aquilo ali.
E depois que ocorre isso, tu vira outra pessoa, porque Davi virou outra pessoa. Poxa, eu fiquei tipo, nossa, ele se transformou, né? Porque ele foi lá, preparou todo o cenário para que Urias morresse, e daí depois Joabe foi lá, enviou o mensageiro e disse o que ocorreu e que sim, Urias tinha morrido. Aí depois ainda ele tomou a mulher de Urias, ele tomou a mulher dele, e tipo, ele poderia ter se arrependido, claro, ela também poderia ter sido apedrejada, essas coisas, mas mesmo assim eu não tinha se arrependido antes. Aí depois que vem o profeta Natan e venho para repreender ele. Então talvez eu possa ser representante do profeta Natan aqui hoje. Talvez aquilo que tem cobiçado perante os teus olhos, aquilo que tem feito, que tu acha que está fazendo escondido, Deus, ele vê o oculto. E quando é o oculto, ele vai e se revela. Então, que tu vigie aquilo que tu está fazendo. Eu não sei o grau das coisas, porque eu não sou Deus, mas Deus sabe o porquê dessa palavra. Se tu vê que tem coisas assim que vai te levar para o escândalo e essas coisas vão te fazer cair, tu não vai mais conseguir levantar, então foge disso. Em nome de Jesus, eu peço isso para ti, que tu fuja disso, porque se a gente começa a pecar, o pecado não vai só parar ali, ele vai continuar. Como ele ali adulterou, ele continuou, ainda matou, mandou matar. Então, ele desprezou totalmente a palavra de Deus. Ele que era um abençoado, desprezou e, sabe, nem se arrependeu. Aí depois que se arrependeu. Mas graças a Deus que Deus não matou ele, né? Por amor a Deus mesmo, porque tem coisas assim que Deus não permite, a pessoa pega uma doença ou algo assim, tchau para ti. Mas que a gente possa vigiar dessas coisas no nosso dia a dia, aquilo que tem ocorrido, porque as pessoas na pandemia, que eu tenho percebido muito, ficam muito carentes. Estão muito carentes. Ah, vê uma pessoa, vai lá, fica de papinho. Ah, porque a minha amiga não é amiga coisa em cima nenhuma. É uma serpente na tua vida, tu fica dando trela. Ah, porque eu tô precisando tanto de um abraço, não sei o que, não sei o que mais, e vai na trela. Então, vigia, tu que é casado, tu que é solteiro, jovem, não sei, quem que deve estar escutando isso, mas vigia, não importa a tua idade, porque eu também, eu sou jovem, tudo eu namoro, mas pode vir qualquer um aqui e falar, nossa, não sei o que, tem isso e aquilo, aí eu achar bonitinho, nossa, eu vou continuar falando com ele, aí depois, mais tarde lá, tô lá, traindo, fazendo aquilo que Deus não se agrada, e aí? Deus vai revelar completamente, gente. Isso é fato. Deus revela aquilo que a gente acha que faz oculto. Ou fotos que tu envia para outras pessoas, sabe? Vigia nas coisas que tu faz. Fotos que tu sensualiza, porque, irmãos, a gente não deve ter vergonha de falar essas coisas. A gente pode estar aqui bonitinho aqui no culto agora, nesse momento, mas muitos devem estar aqui na mente, ó, maquinando o que vai fazer depois, o que vai fazer na madrugada, o que vai fazer sozinho, no quarto, no escuro. Então, tem que cuidar dessas coisas. A imagem aqui é uma coisa, mas depois no culto é outra. Então, que a gente vigia essas coisas. Também tem muito ocorrido isso nos jovens, mas também tem ocorrido muito em mulheres velhas, também em homens mais velhos. Ocorre muito essas coisas de mandar uma fotinha assim, mandar fotinho daquilo, falar de umas coisas nada a ver, e também, principalmente na madrugada, né? Que sempre vem essas coisas. Então, vigiem tudo no teu serviço, vigia na rua, vigia no mercado. Se tu vê a maldade no olhar da pessoa, não é, eu estou sendo muito maliciosa. Não é, mas sim de tu ficar um pé atrás. Se a pessoa está te encostando muito, entendeu? Cuida as coisas, porque vai parecer que está tudo normal, mas não é tudo normal. É que nem a serpente lá no Jardim do Éden, que ela foi e distorceu a palavra de Deus para Eva. E Eva, por ter visto a maçã e achado maravilhosa e que ela ia se tornar que nem Deus, aí ela foi lá e fez. Então as coisas vão sempre distorcer, as tentações sempre vão vir distorcida para ti. E na hora tu não vai pensar se tu é uma mulher de Deus ou não. Gente, a gente sempre fica no ápice ali, sabe? Quando vem algo assim, tipo, tu não pensa, nossa, eu sou uma menina de Deus, nossa, eu não posso fazer isso. Não, tu vai lá e faz, entendeu? Só o Espírito Santo de Deus que pode vir com constrangimento em ti. Então, por isso que eu pergunto, será que realmente a gente está em comunhão com Deus ou a gente só se lembra da comunhão na Santa Ceia? Ou se a gente só se lembra em se santificar e fugir da aparência do mal na Santa Ceia? Entende? É isso que a gente tem que observar, porque como eu li lá em Salmo 103, no versículo 13 para vocês, que Deus se compadece daqueles que temem a Ele. E o temor, gente, é um profundo respeito, é obediência a Deus. Se a gente respeita a palavra de Deus,
com certeza a gente vai fugir da aparência do mal. Mas se a gente não respeita, a gente despreza. E Deus não vai compadecer de umas pessoas que desprezam a palavra dele. Não faz sentido, entendeu? É que nem uma mãe. Ela só vai abençoar o filho naquilo que ele quer e tal, quando ele respeita a mãe e obedece. Então, Deus é a mesma coisa. Ele é o nosso pai. E o trabalho, assim, que ele envolve e monta o nosso caráter é desse jeito. Então, vai ter situações na tua vida, com certeza vai ter, como teve no Davi ali, que vai ver qual é o teu caráter, afinal. O que tem no teu coração, se realmente tu tem guardado a palavra de Deus, sabe? Com certeza vai ter coisas que tu vai cair, sim, mas que não seja nesse grau, porque não foi só sobre ele, foi sobre a família dele, foi sobre a geração dele. E tem coisas que tu pode fazer, mas o teu filho vai cometer o mesmo erro, a tua tia, sei lá, sobrinho, vai cometer o mesmo erro, porque tu é um exemplo aonde que tu tiver, eu sou um exemplo onde que eu tiver. Então a gente tem que ter essa consciência, tem que andar em santificação pensando, nossa, Jesus, o que eu estou fazendo? Se Jesus hoje pegasse o teu celular, aí ele visse lá, tu realmente daria o teu celular para Jesus? Ou se Jesus fosse contigo lá no trabalho, com os teus colegas e tudo, tu realmente convidaria Jesus para se sentar com aquelas pessoas que tu se senta e com aquelas pessoas que tu conversa? Então essas coisas têm que vir na tua cabeça, se questionar, porque a gente tem que ficar inteligente nesse mundo. Porque se a gente não cuidar, mesmo a gente sendo abençoado, tendo um dom maravilhoso que Deus pode nos dar, a gente cai, entendeu? A gente se transforma, a gente não presta nada sem a presença de Deus. Então a gente tem que procurar a presença de Deus, a gente tem que procurar ser reto na presença de Deus. Ah, mas eu não vou ser ninguém assim, daí eu vou ser muito chata. Não, não é. Mas aquele que teme a Deus, ele medita na palavra dele. De dia e de noite tem que meditar. Nossa, será que realmente aquilo que eu estou falando está te agradando, Senhor? Será que a forma que eu estou olhando essa pessoa está te agradando, Senhor? Ou essa forma que eu estou me vestindo, essa forma que eu estou andando? Novamente, Deus está falando sobre isso, mas amém. Todas essas coisas a gente tem que questionar, porque as pessoas nos observam, o mundo espiritual nos observa, repito isso, o mundo espiritual nos observa, e tudo aquilo que a gente acha está fazendo escondido vai ser revelado, pode ser o bom, pode ser ruim, vai ser revelado na nossa vida. Então vamos pedir para Deus esse amadurecimento na nossa cabeça, porque Deus está sempre conosco, o inimigo também, 24 horas, os anjos também nos vigiam, nos cuidam. Então, aquilo que tu faz na tua família, na tua casa também, vigia, porque Jesus está te olhando, com certeza. Então não adianta tu falar aqui no culto, nossa, Senhor, eu te quero, nossa, Jesus, fica perto de mim. Aí depois, na hora de tu querer fazer o pecado lá, nem se lembra de Jesus, nem se lembra da palavra que foi pregada meia hora atrás e vai fazer. Então, essas coisas tem que cuidar, porque, poxa, Deus deu tudo ali para Davi, deu tudo para ele. Por que foi a necessidade de ele ir lá e adulterar? Porque ele não vigiou, ele estava achando que não ia acontecer nada, mas não, ele teve que matar para fingir que ia tapar o pecado, mas no final, olha o que aconteceu, a guerra que ele teve com o filho dele, Absalão. Nossa, gente, aquilo ali foi horrível. Quando vocês puderem também ver a história de todo o livro 2 Samuel, uma bênção também, vocês vão entender que o escândalo que foi, e Deus falando no versículo 9, ali no capítulo 12, assim, ó, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o reteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o reteu, para que te seja por mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa, sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. E Absalão deitou com as mulheres dele. Então, cumpriu realmente. Porque Deus fala, já era, gente. Vai cumprir, não interessa a idade que a gente tiver, vai cumprir. Então, que a gente vigie, porque a gente teme as pessoas que podem nos matar, o inimigo que pode armar uma cilada, mas a gente tem que temer principalmente com Deus. Porque é Ele que é o dono de tudo. É Ele que sabe se a gente vai viver ou não. Então,
tudo na tua vida, tu fica com essa consciência. Em nome de Jesus, pede para Deus amadurecimento das tuas amizades, das tuas conversas, daquilo que tu vê nas redes sociais. Se tu não tem amadurecimento de ter umas redes sociais, então apaga, em nome de Jesus, exclui o aplicativo, porque eu já fui assim. Eu, quando estourou o TikTok, né? Eu não tinha amadurecimento de ficar naquele tempo. Claro, não fiquei vendo bobagem, mas no final, assim, eu dizendo do tempo que eu gastava. Tipo, de madrugadas eu poderia ter com o Senhor orando, não orava, eu ficava ali vendo vídeo. Então, o que eu fiz? Bom, Deus, eu não tenho maturidade, então vou excluir esse aplicativo. Excluir, não tenho mais ele no meu celular. Então, que a gente tem esse amadurecimento. Se tu vê que no Facebook, tu vê lá uma fotinho do irmão, tu acha, o irmão bonitinho, dá um amém ou comenta lá bobagem, então exclui o Facebook. Não sei o que, você é antissocial. Seja antissocial, mas tenha a tua salvação garantida. Não se escandaliza. Ai daquele que vem um escândalo, porque a gente é imitadores de Jesus. Então, cuida tudo aquilo que tu fizer. É bom, sim, se lembrar da comunhão de Deus na Santa Ceia, mas é melhor ainda se fosse todos os dias, porque Jesus vê nós todos os dias. E a gente tem que se examinar. Ai, Senhor, eu fiz isso e aquilo, eu caí, me perdoa. Aí depois de uma semana, ai, Senhor, eu fiz aquilo e caí, me perdoa. Não fica cometendo os mesmos erros. Não fica cometendo. Vigia, foge daquilo que tu vai cair uma hora e tu não vai conseguir mais se levantar. Então, foge, em nome de Jesus, eu peço isso a ti. Então, vamos pedir para Deus amadurecimento. Discernimento é um dom maravilhoso. Estou pedindo para Deus todos os dias discernimento das tuas pequenas escolhas até aquelas grandes, porque lá no futuro vai ter uma reação. Toda ação que a gente tem vai ter uma reação. Então, tem coisas que é bom a gente não querer nos agradar, porque vai agradar a Deus. Porque, com certeza, Davi, nossa, ele deve ter se maravilhado com essa mulher aí, que eu me esqueci o nome. Batseba. Só que depois ele não pensou, nossa, eu vou ter que fazer isso e aquilo para tentar esconder esse ato que eu fiz. Então, vamos sempre racionar dessas coisas, gente, em nome de Jesus. Então, vem palavras assim para constranger o nosso íntimo, para nos deixar um pouco desconfortável, mas talvez Deus esteja falando isso hoje para que futuramente tu não cometa um erro que vai escandalizar tu, vai escandalizar tua família, que tu vai se arrepender, vai querer se matar. Então, vigia, porque principalmente nessa pandemia, assim, vem muitos pensamentos, vem coisas assim, bandejas, mas é melhor renunciar às bandejas, porque tudo aqui é passageiro, né? Mas a nossa salvação é eterna. Então, tem que pensar todos os dias, nossa, qual a eternidade que eu quero passar para sempre, né? Se é no inferno ou no céu. Porque a gente tem que falar rasgado mesmo, gente, porque é o céu ou o inferno. Tantas pessoas aí que estão sendo levadas, né? Eu posso estar aqui falando com vocês, mas Deus que me perdoe e me livre, talvez outro dia Deus me leve, sabe? Então, a gente tem que vigiar. E aquilo que eu estou falando para vocês aqui, com certeza eu procuro viver, e que vocês também possam viver isso em nome de Jesus que está sendo pregado, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, sim, por um momento, mas é bom, sim, de a gente meditar e a gente ficar usufruindo daquilo que a gente ouviu, em nome de Jesus. Se depois vocês também quiserem ler ali no capítulo 12, que é forte também, e também a gente não ter vergonha de repreender aquilo que está errado, porque eu achei muito lindo, assim, o profeta Natan ter sendo usado por Deus e ter falado aquilo para ele cair em si, cair em real, ó, tu fez isso e aquilo, e com certeza vai vir consequência. Então, tu não fica achando, assim, que tu é especial, sabe? Eu sou especial, e vai vir um profeta dizendo que Deus me perdoou e que tá tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Vai vir consequência, sim, consequência feia para tua vida, dependendo daquilo que tu faz. Então, Deus, ele não é babá, ele é pai. E pai nos bate sim, quando é necessário, nos deixa de castigo. Pai faz isso para que a gente seja um homem de Deus e uma mulher de Deus. Deus é assim, não tem mimimi, não tem isso e aquilo, porque eu faço isso na casa do Senhor, porque eu canto na casa do Senhor, então Deus vai me poupar. Não, aquilo que tu fez vai vir consequência. Se tu fez coisa errada, então tu vai levar, meu filho. Se tu fez coisa certa, glória a Deus, continua no certo. É assim, gente, não tem enfeite, a palavra de Deus, ela é reta, ela é assim, ó, no ponto, no alvo, não tem mimimi, não tem enfeite. Então, que a gente procure isso, a ser pessoas assim, exatas naquilo que tem o propósito de falar com a pessoa, fulano, tu fez aquilo
e isso, tu fez isso e aquilo, e Deus me mandou te dizer isso, tá bom? Foi Jesus que mandou te dizer, me perdoa se tu achou alguma coisa de ressentimento, mas se vê com Deus, tá bom? Eu não sei de nada, se vê com Deus. Amém? Se tu também não gostou dessa palavra, se vê com Deus também, porque eu tentei fugir dessa palavra, mas Deus não me quis me dar outra. Então, se vê com ele em nome de Jesus, que eu não tenho nada a ver. Eu só vim aqui para fazer o meu papel, para pregar a palavra do Senhor, e é ele que sabe de tudo. Tem coisas para nos constranger antes, que é melhor, do que depois vir paulada ou na frente de todo mundo, que é horrível. Quando Deus vem assim e fala, não sei o que, tu adulterou, não sei o que, aí é horrível mesmo, daí é horrível. É bom assim ele já te constranger no coração e de não fazer o pecado e ter tua salvação garantida, do que na frente de todo mundo acontecer e tu ficar lá, se revoltar com Deus, ai Deus, isso e aquilo, vai se matar e vai pro inferno. Então é muito melhor assim, né? Em nome de Jesus. Então é isso, gente, que a gente vigie nossos atos, que a gente não seja que nem nesse exemplo assim de Davi, porque a gente não pode, assim, nos tentar, né? A gente pode achar que é bênção e tudo, mas a gente também tem um lado que não presta em nós, que a gente não é bom, a gente é mal, né? E quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, a gente se sente melhor, assim, se sente superior à nossa carne, mas também a carne fala, ela grita, e a gente não pode deixar a carne dominar sobre nós, e sim o Espírito Santo, porque é uma guerra de dia e de noite, mas quem que tem que comandar nós é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a gente possa fugir da aparência do mal, que a gente possa fugir dos escândalos da nossa vida, que a gente possa fugir daquilo que o inimigo tem nos preparado no oculto, que a gente fale, diabo, eu não aceito isso nessa rede social, eu não aceito isso que a pessoa está fazendo, eu não aceito esse desejo da minha carne. Tem que ser assim, até mesmo nas conversas que tu fala. Eu não aceito, nas conversas que tu fala com Deus, né? Eu não aceito ter inveja, eu não aceito gostar de tal fulano porque eu tenho tal ciclano se acaso tem algum companheiro. Eu não aceito querer roubar tal pessoa, eu não aceito querer matar o chamado de outra pessoa porque, pô, ele matou Urias, sabe? Às vezes as pessoas, por conta de descobrir um pecado da outra pessoa, ela maquina para tirar a pessoa de ação, entendeu? Então, que a gente tem que cuidar isso, porque a gente pode ser uma benção, tipo, eu agora posso ser uma benção aqui, aí, a pessoa descobriu meu pecado, eu vou tramar uma coisa para que a pessoa saia do meu caminho, mate o chamado dela e ainda eu fique no lugar dela, entendeu? Pegar os bens dela. Então, a gente tem que pensar nessas coisas também. E falar, Deus, eu não quero ser assim, me ajuda a fugir desse mal, Senhor. Quando eu estou no quarto sozinho, no escuro, eu tenho vontade de fazer isso e aquilo, tua palavra despreza. Então, me ajuda, Senhor, entendeu? Tem que ser sincero. Deus, eu tenho uma vontade mesmo de trair a minha mulher. E, Senhor, eu sei que não te agrada, mas me ajuda a tirar isso do meu coração. Deus vai lá e tira. Porque a gente tem que ser sincero com Deus. A gente é sincero com tantos amigos, fala tanta bobagem. Por que a gente não ser sincero com Deus, sabe? Não fica falando bobagem para Deus, né? Com certeza. Mas seja no ponto, entendeu? Não enrola. Não tenta pregar para Deus. A gente tem que ser uma conversa franca. Senhor, eu tenho vontade de pecar e eu sei que esse desprezo da palavra, então me ajuda a não pecar, entendeu? E assim a gente não vai trazer consequências na nossa vida desnecessária. E assim Deus vai se agradar e vai nos honrar, entendeu? Muitas das vezes a gente tem vontade de enfeitar a nossa vida, não sei o quê. Nossa vida é realidade, gente. É na base do sim, sim, não, não. E Deus se agrada disso, eu creio. Então a gente tem que ser objetivo naquilo e não se envergonhar, porque a gente é podre, a gente tem o nosso lado que não presta. A nossa carne, sim, ela cobiça, nossa carne, sim. Tem inveja, tem ciúmes, ela quer roubar, ela quer matar, quer esgoelar um e quer tirar o lugar de outro. Ela é assim, gente. Então, a gente tem que mostrar isso, falar, Senhor, sentir, eu não consigo realmente sentir, eu vou ser que nem um Davi ali, eu vou querer pecar e ainda vou querer matar outras pessoas, porque eu não quero que ninguém fique lá dizendo coisas que eu não queria que dissesse de mim, então me ajuda. Já prepara já o teu caminho antes, entendeu? Então, eu creio que a sinceridade de todo o coração Deus se agrada. Quando a gente fala, Senhor, eu falo isso o dia todo, eu vejo isso nas redes sociais e não consigo, mas se Deus disser para tu renunciar aquilo, renuncie, porque não precisa Deus descer do trono dele e falar, eu quero que tu exclua essas fotos, eu quero que tu pare de falar com tá fulano, eu quero que tu saia desse aplicativo. Deus não precisa fazer isso, e muito menos usar um profeta. Se ele te constrangeu no teu coração, não se faça de louco, porque Deus fala assim no nosso coração, ele fala assim, principalmente na palavra dele, que a melhor e a maior profecia que existe é a palavra de Deus. Se ele falou e te mostrou, não é para fazer isso, não faz. Não se finge de louco. Se tu se finge de louco, daí é contigo e com Deus. Mas ele fala. Amém? Então, que a gente não fique com esses pés atrás.
Tipo, eu não vou renunciar e não estou escutando, isso não deve ser de Deus. É de Deus sim, porque Deus quer o teu bem, mas ele fala uma vez, fala duas vezes, três vezes no máximo, e depois, meu filho, se tu não quis, problema é teu, porque Deus é assim, é que nem mãe fala, tu não vai lá com fulano, se tu ir, tu vai quebrar a cara. Aí tu vai, continua indo com fulano, tu quebra a cara e depois vem chorando pra tua mãe. E a tua mãe diz, eu te avisei. Então Deus é a mesma coisa. Então que a gente cuide, porque com Deus é bem mais sério que a mãe, entendeu? Então essa é a palavra de hoje. Que Deus conforte o coração de vocês, que aquilo que eu não soube me explicar, me expressar, que Deus expresse na mente de vocês, no coração de vocês, que vocês não se esqueçam dessa palavra em nome de Jesus, que a gente medite, que a gente ore um pelos outros também, e que a gente seja objetivo naquilo que a gente pede para o Senhor, nas nossas confissões perante o Senhor, porque o Senhor se agrada daquilo que vem no nosso coração, daquilo que a gente diz de vontade que tem, daquilo que passou na nossa mente. Deus se agrada sim, que a gente seja sincero, que Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. Então, se a gente está em comunhão com Deus, a gente está junto, e Deus está vendo tudo, então Ele quer mesmo que a gente fale aquilo que está passando no nosso coração. Ele conhece, mas Ele também quer que a gente tenha uma conversa de diariamente com Ele. Amém? Então é isso, que Deus abençoe todos nós em nome de Jesus, é isso que Deus quis falar com a gente, que a gente possa ser essas bênçãos perante Deus, porque Moisés, Josué, Davi, Esther foram excelentes bênçãos do Senhor, como é que se fala? Tratando com o povo, ajudando o povo a servir a Deus. Eles foram os grandes líderes com Deus. Por quê? Porque eles tinham comunhão com Deus. Por mais que Davi fez essas coisas, ele se arrependeu, vem as consequências sim, mas mesmo assim ele continuou perseverando. Mesmo com as consequências, tudo que vem, ele continuou perseverando com Deus, e Deus abençoou ele, e Deus amou ele igual. Deus nos ama sim, mas que ele cuida para que a gente não caia. Ele tem aquele amor, sabe? Mas quando a gente cai e se arrepende, ele vai lá e perdoa, e ele nos honra igual, ele nos usa igual, e ele nos usa grandemente naquilo que ele tem no propósito das nossas vidas. Amém? É isso então. Glória a Deus.